Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial, proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência. Hoje o programa traz um tema interessante, autocontrole somático aplicado às crises de labirintite. Esse trabalho, esse artigo, foi feito por Inês Terezinha do Rego, que está conosco, prazer estar aqui, que é formada em Geologia e pós-graduada em Geociências. Inês, para as pessoas que não conhecem o que é labirintite, vamos iniciar com essa definição. O que é labirintite? De forma comum, a labirintite é todo o processo pelo qual a gente passa por tonturas e vertigens. Quando se sente tonturas e vertigens, a gente está no processo de labirintite, que segundo a medicina, né, ela pode ser como resultado de problemas da infecção do labirinto, né, e problemas relacionados com a audição. E aí, então, o que se faz primeiramente é uma consulta médica para ver se isso está acontecendo, porque tem outros processos que ocasionam a labirintite que não tem nada a ver com a audição, nem com a infecção do labirinto. Então, de modo assim a exemplificar, quando a gente está subindo a serra, o ouvido ele pode ficar meio sem som, assim, sem o som, a gente pode ficar meio tonto, meio nauseado, ou até quando o avião sobe, né, ele pode ocasionar uma leve tontura, tal, que também se diz que é labirintite. Na gravidez, a grávida, ela várias vezes ela sente tonturas, que também chamam de labirintite e não tem nada a ver com o ouvido. É um sintoma próprio da gravidez e é denominado como labirintite também. Tem a ver com a questão de tontura, de náusea. Então, esses são sintomas da labirintite. Quando é ligado aos sintomas de tonturas, vertigens, e aí acumuladamente náuseas, vômitos, zumbido no ouvido, são mais ou menos os sintomas da labirintite, de qualquer causa, né? Os exames preliminares para identificação se é ou não é labirintite. Diz pra gente. Esses exames são exames clínicos, exames médicos, que você faz consulta com um otorrinologista e ele lá tem técnicas específicas para medir o seu labirinto, se você tem problema de audição e todo o processo da falta de equilíbrio. Não é? Porque se tem tontura, você está com uma falta de equilíbrio momentânea, que pode ser por várias causas. Por exemplo, você vai consultar um otorrino para ver esse tipo de causas. Faz exames clínicos, podem ser outras causas também. Exames clínicos de glicose, para ver o conteúdo de gordura no sangue, como é que chama? Colesterol. Colesterol. E todos esses exames clínicos normais para ver se está tudo dentro da sua normalidade, né? Então você tem que fazer praticamente um check-up. Um check-up para fazer a determinação clínica. No meu caso, eu fiz todas essas determinações médicas, né, com otorrino, com clínico geral, e ficou tudo dentro da normalidade. Não deixou de ser chamado de labirintite, que seja, os sintomas foram típicos, né, dessa mini doença que a gente chama labirintite. Antes de te perguntar qual foi o tratamento inicial para essa labirintite que você apresentou, eu queria te perguntar quanto tempo de hoje para trás você identificou que sofre dessa mini doença. Essa mini doença me ocorre mais ou menos já há 10 anos, em torno disso. E ela é ocasional. Eu achava que era de origem metabólica. Até aí ela era de origem metabólica. No sentido que
se eu tomasse um remédio, um antibiótico, tomasse um anti-inflamatório ou algo parecido, eu já começava a sentir como efeito colateral, ou efeito adverso dos remédios, as tonturas, que começam com tonturas, e se a gente não se fica um pouco distraído da situação, ela evolui para vertigens, que é um processo mais rotatório, mais grave, né? Aqui na definição, a labirintite é a afecção que pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição, porque afeta o labirinto, estrutura do ouvido interno constituída pela cóclea, você está vendo a imagem aí no seu vídeo, responsável pela audição, e pelo vestíbulo, responsável pelo equilíbrio. O início do tratamento, após a identificação, olha só, como que você, no início da sua doença... Esse processo é consulta médica, né? Sim, sempre e o que o médico te receitava? O médico, ele me dava um vasodilatador, um supressor, um remédio antidepressivo, e ficava debelando a doença, assim, a longo prazo, assim, em vários meses, 5, 6 meses. E era um processo de todo de sofrimento, com picos de altos e baixas, e eu ficava tentando sobreviver. Imagina você tendo que trabalhar, você tem que ter as suas atividades e está praticamente restringido, tem os movimentos restritos, né? E não consegue se locomover, nem mexer a cabeça. Então, a primeira coisa que se faz quando se está em crise é fixar o olhar. Então, imagina você falar com uma pessoa com um olhar fixo. A pessoa está do teu lado e você está com o olhar fixo para frente, ou vai virar assim, com a cabeça sem praticamente se mexer, né? É o corpo todo, a cabeça acompanhando o corpo. Então, mais ou menos, é esse o processo que a gente vai conseguindo, aprende a conviver. E meses, fica assim, semanas e meses você fica nesse processo. A doença, quando ela se manifesta, ela, vamos dizer, data, né? Hoje, se manifesta hoje, você começa a tomar a medicação a partir da crise, sim. Ou você precisa manter a medicação constantemente para evitar a crise? A partir do que começam a ter os primeiros sintomas dessa mini doença, ou seja, começa assim uma mini tontura, você se abaixa e se levanta rápido, por exemplo. Sentiu a tontura, isso aí já é o primeiro sintoma, né? Se você fizer um giro com a cabeça, fizer assim, com um giro com a cabeça e com os olhos, é por aí que você vê o quanto você já tem graus de níveis de tontura. Então, ele te dá a indicação de se está iniciando a doença e dá a indicação se ela já está no fim. Ou avançada e no fim. Ou se você está no fim, você já está conseguindo debelar. Por exemplo, ao cabo do 6º mês, eu já fico, por exemplo, consigo girar a cabeça e os olhos juntos, assim, ó, e não acontece nada, eu não fico tonta. Estou bem, passou a crise. Agora, quando a gente aprofunda aqui na tua pesquisa, e a gente está trazendo aqui as definições, o início, o primeiro passo, quando se identifica que se tem essa doença, essa patologia, a busca do médico, a indicação de alguns remédios que a partir de que momento aparece a crise, você começa a tomar para conseguir controlá-la, mas parece que tu aprofundou um pouco mais isso. Tu foi, por uma experiência própria, inclusive dentro da Conscienciologia a gente tem um termo que é o princípio da descrença, não acredita em nada, tem as suas experiências pessoais, e parece que extrapolou também o conceito médico de que eu preciso conviver com isso e só com a medicação. Conta pra gente como é que foi esse processo. Esse processo, a partir do conhecimento da Conscienciologia e da holochacralidade, em que eu tenho o sentido dos 4 veículos, né? O soma, que é o nosso corpo físico, o psicossoma, que é o nosso corpo das emoções, o energossoma, que é o nosso corpo das energias, e o mental soma, que é o nosso corpo do discernimento. Então, nesse processo, eu tive que praticamente usar todos o meu holossoma dentro desse tratamento. Com o conhecimento, a parte mental somática, de que eu posso, usando uma intenção de cura, com a vontade dessa cura, eu fui utilizar os recursos que eu conhecia. Qual era o recurso que eu tinha em mãos na ocasião? E era o conhecimento das energias, de como é que fazia essa movimentação energética, como é que se manifestava as minhas energias e como é que eu poderia ajudar, através dela, a debelar esse meu processo, essa minha mini doença. A minha observação maior
começou, claro, com o conhecimento das energias, e quando eu fazia caminhadas, normalmente caminhando, havia um descolamento do holossoma, do meu psicossoma, ele praticamente se descolava, e eu tinha que fazer movimento das energias para ele voltar novamente a descoincidir. Quer dizer, eu sentia praticamente uma leve tontura quando caminhava, que me dizia que eu estava descoincidente, que eu estava descolando o meu soma praticamente quase sozinho e me deslocando todo o meu resto dos meus corpos, meus veículos de manifestação. Com a leve movimentação, eu praticamente coincidia eles novamente e continuava caminhando. E era uma experiência, uma coisa assim boa, deliciosa que acontecia. Olha, eu consigo controlar, eu coincido, desconhecido, de acordo com a minha vontade e de acordo com a minha intenção, né? Mas não era a intenção de descoincidir, isso acontecia naturalmente. Bom, então, como as vertigens e as tonturas é uma alta descoincidência, com várias causas, né, que eu não conseguiria controlar, então eu pensei, se eu utilizar a movimentação energética, eu poderia fazer esse mesmo processo de coincidência, fazer meus veículos coincidirem novamente. E comecei a fazer esses exercícios de movimentação energética, e não que sumisse as tonturas ou as vertigens, mas começou a ajudar no meu processo de fazer a coincidência, na melhoria pelo menos. Se eu estava deitada, se eu movimentasse as minhas energias a partir para mim poder sentar, eu conseguia sentar, era o primeiro passo. Aí eu teria que continuar movimentando as energias para mim poder levantar e para poder caminhar a partir dali. Quer dizer, então eu já estava conseguindo um progresso no meu processo, senão eu passaria o dia inteiro deitada e não ia me mexer, e teria que depender das pessoas, eu não poderia sair, nem sair da cama, né, ir a lugar nenhum dentro de casa. Então eu fui trabalhando os processos energéticos, os simples, os básicos, que são a circulação. E eu vou te pedir que a parte técnica a gente deixe para o segundo bloco. A gente vai entrar num breve intervalo, fique com a gente, até mais. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia. Hoje trazemos para a entrevista Inês Terezinha do Rego e estamos falando sobre o autocontrole somático aplicado às crises de labirintite. Para você que não assistiu o primeiro bloco, nós terminamos conversando a respeito das técnicas energéticas, que foi um plus, vou chamar assim, no tratamento que você acabou desenvolvendo para a melhoria da sua performance dia a dia. Mas eu queria te perguntar antes, Inês, como que foi essa relação da dependência das outras pessoas e as dificuldades que a doença labirintite te causou? Você fica dependente das outras pessoas para qualquer trabalho, até para sair da cama, você precisa de apoio para levantar, para se movimentar. Nem se fala em sair de casa, né? E inclusive até para a luz do sol, do dia, incomoda bastante. Então a gente fica com várias restrições relacionadas com quando está na crise. Ela precisa ser realmente, a gente sente vontade da cura, aquilo passa a ser uma necessidade assim, muito forte. As manifestações agudas da tua vertigem, tu coloca como labirintite, pode ser metabólica, pode ser emocional, pode ser genética. Em qual delas tu achava que te enquadrava no primeiro momento e em qual tu conseguiu perceber que havia mais coisa? Ela se enquadrava no primeiro momento, em todos esses anos que sempre pensei, né, com a labirintite como resultado metabólico em relação aos remédios, né, os remédios de contraindicações ou com um efeito colateral. Efeito colateral. Até aí era só o que eu pensava, mas
Quando eu comecei a trabalhar as energias, elas apareceram sob outra forma, como é que eu vou dizer? Sob a emocional. O que é a labirintite emocional? Quando você tem um ataque de raiva, um estresse traumático por alguma questão, um adessoma, ou seja, a perda de algo muito valioso para você, uma perda doente familiar, todas essas coisas traumáticas, o estresse traumático, ele causa, eu não digo no instantâneo, mas dali uns dias, um dia mais outro, você já entra na crise. Você descobriu que geneticamente na sua família havia outras pessoas que também... A causa pode também ser genética, eu tenho irmãs, minha mãe, até minha própria filha já com sintomas. Entrando aqui na labirintite energética, a gente começou falando que nos seus exercícios de caminhada, você sentia uma descoincidência dos veículos, ou seja, teu corpo ia se afastando da tua consciência, né? Sim. E tu fazia um movimento energético para recoincidir. Tu falou que causava até um certo prazer. É só a movimentação com a vontade, você mobilizar a energia da cabeça, movimenta os pés, dos pés à cabeça, ela já começa a dar essa possibilidade, essa coincidência novamente, aí você sente já no processo normal. Um processo assim já mais grave, por exemplo, quando eu não conseguia sair da cama, eu tinha que utilizar outras técnicas, além das que só mobilização simples. Eu tinha que usar, por exemplo, e se me desse uma crise, como acontecia, na rua. Eu estava na rua e de repente eu fiquei tonta porque tinha acabado de tomar um café, por exemplo. O café, o que ele é? Ele é uma bebida que nos estimula. E aí acabei descobrindo que eu tinha que cuidar com a minha dieta. Eu percebi na sua pesquisa que você diz assim, utilizando 5 recursos terapêuticos. Exame médico foi o primeiro passo que todos devem recorrer. A medicação, que geralmente é uma consequência da própria consulta, né? Para que os sintomas fiquem mais controlados através da medicação. E depois você inclui exercícios físicos, que é indicado para qualquer tipo de doença, aliás, até para a promoção da saúde, né? A dieta, que também é bastante divulgada hoje. E daí na dieta você diz, como o café, tem alguns elementos que você identificou que o melhor era não utilizá-los. Café, chá, excesso de carboidratos, excesso de doce, a glicose ela não pode ficar muito alterada. Então a gente tem que ficar dentro de uma certa normalidade com uma alimentação mais saudável possível. Frutas, legumes e pouco carboidrato, tudo muito frugal, assim, muito simples. Isso é positivo, porque exames médicos, medicação, né, padrão. Dieta e exercícios físicos também incluindo esses exercícios da cabeça. Esses exercícios físicos normais e exercícios da cabeça. Essa da rotação. Ele ajuda a gente trabalhar o equilíbrio. Entendi. A rotação dos olhos. E aí já é uma maneira de fazer essa avaliação de como é que está dentro do teu próprio processo de tratamento. Perfeito. E por último, então, eu acho que vale a pena, que é o 5º item, e eu acho que é interessante que as pessoas conheçam as técnicas bioenergéticas que, através da sua vontade, qualquer um pode... O que isso te ajudou? Por exemplo, quando eu tive uma crise na rua, eu fiz a absorção, eu fiquei no sol, a absorção da energia emanente do sol, ela foi me acalmando, ela foi me ajudando a me recompor nesse processo de equilíbrio, ao mesmo, porque eu não conseguia fazer a mobilização dessa normal das energias. Então ela me recompôs um pouco e daí eu consegui fazer a mobilização das energias, essa da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Dentro das técnicas, não absorver a energia imanente. A energia imanente quando tu está impossível, não consigo fazer nada está funcionando. Esse é o principal. A absorção. A absorção da energia. A segunda, mobilização das energias. Mobilização das energias, assim, e depois, por exemplo, várias vezes eu tive que fazer a exteriorização das energias, como se tu tivesse com as tuas energias saturadas de energia e precisava jogar para fora. Então tu coloca e exterioriza, espelha as energias com todas as forças que tu tem através de toda a holossoma de todo o corpo e principalmente na cabeça. As manobras energéticas e as técnicas energéticas
que a Inês está falando aqui no programa, você pode aprofundar o seu conhecimento no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que fica na rua São Manuel 189, telefone 32240707. Você pode aprender essas várias técnicas que a gente falou aqui, que a Inês falou aqui, da absorção das energias, a utilização da própria vontade para conseguir utilizar essa técnica, a mobilização básica das energias, de concentrar energias na planta dos pés, subir pela sua vontade até o alto da cabeça, fazendo um desbloqueio dos chakras, né? Tem essa relação. Faz essa desrepressão, e dá uma soltura energética que te dá uma autoconfiança na continuidade desse processo. Isso é que me favoreceu. E essa autoconfiança de que no processo da crise, eu conseguiria pelo menos amenizar e conseguir, da onde eu estava, se eu estivesse na rua, se eu estivesse onde estivesse, eu trabalhando as energias, eu conseguia chegar em casa, sem depender de ninguém. Eu não ia ficar jogada no chão, se eu não soubesse fazer, eu não tivesse uma outra atuação mais rápida. Ela me acudiu, tipo UTI, várias vezes. Então, além da técnica ajudar a você a parte somática, ela influenciou de maneira positiva a sua autoestima, autocontrole, maior independência para, no momento de crise, conseguir fazer aquela superação até conseguir um momento mais estável. Então, além de você conseguir fazer uso da medicina convencional, né, medicação, o exame médico, eu acho que é muito importante, agregou-se uma outra técnica, porque energia, você pode lembrar de várias técnicas terapêuticas utilizadas na acupuntura, por exemplo, o fundamento dele é justamente o estímulo energético no corpo mais sutil para o reequilíbrio da pessoa. Então você, sem precisar, ou de um terapeuta, conseguiu aplicar outras técnicas para conseguir fazer estimular a sua energia e voltar ao seu equilíbrio, é isso? É exatamente, a autoterapia. Você consegue trabalhar consigo mesmo, e aqui são técnicas conhecidas que nós chamamos de técnicas autoconsciencioterápicas, que se utiliza nessas questões de terapia consciencial. E ela nos dá, como coadjuvante dentro desse processo, uma soltura energética e um aumento no nosso parapsiquismo. Ela dá um incremento ao nosso processo parapsíquico. As técnicas que a Inês comentou, como a técnica da circulação fechada, se levar pela vontade as energias do alto da cabeça até os pés e retornar, a exteriorização das suas energias, a absorção das energias, você demonstra aqui ainda as suas variações. O que seria o trabalho energético circuito corono-frontochakra? Então, o frontochakra, né, e o coronochakra, você fazer esse trabalho de circulação pequeno entre o frontochakra, né, e circulando a energia corono e frontochakra, fazendo esse sentido como eu estou fazendo com a mão. Dessa maneira, você, com a vontade, você sente a energia fazendo esse trabalho, e ela ativa a tua mente, ativa a circulação e debanda a tontura um pouco. Eu penso que há 10 anos você tem esse tipo de problema somático da labirintite. Sim. Há 2013, né, você iniciou a aplicação das técnicas energéticas. Para a pessoa que está nos ouvindo e que não conhece muito, vamos tentar rememorar um pouco o seu início. Você utilizava a imaginação em algum momento para fazer com que essa circulação corono-frontochakra, por exemplo, funcionasse? Ou você de fato já conseguiu, desde a primeira vez, sentir as energias saindo por um chakra e entrando pelo outro? Eu já conhecia as energias, já tinha sensibilização energética. Eu utilizei a técnica no meu processo e ela não ficou tão sensível, mas ela funcionava. Eu sentia a energia se manifestando e ela circulando através do meu soma. Isso não precisa usar a imaginação de maneira alguma. É uma questão de sensibilidade, é uma questão de prática e de treino. Que ao a gente começar a fazer essa prática, em qualquer outra situação você pode implantar a mobilização energética em partes do corpo, ou no corpo inteiro, ou em alguns chakras, como no caso entre o fronto e o coronochakra, por exemplo.
Você faz ou comenta aqui no seu artigo ainda a absorção coronochacral, exteriorização dos chakras superiores e pulsação dos chakras superiores. Você coloca aí chakras superiores, o laringo para cima ou entra o cardio também? Não, como o processo é todo no crânio, na cabeça, eu trabalhava predominantemente no frontal e no coronochakra. Esse é o trabalho nesse trabalho principal. Autossuperação. Fala um pouco pra gente como é que é esse teu processo, a quanto que tu anda de uma segurança maior entre hoje poder estar saindo em qualquer momento, você sente mais segurança para fazer suas atividades. Como é que foi esse teu processo de autossuperação? Ele não está completo, porque um caso agora da prevenção. Como eu conheci o caminho da cura, o caminho da superação de uma crise, não quer dizer que eu não esteja isenta de crises no futuro, como tem acontecido em algumas situações. Por quê? Porque o estresse emocional a gente continua tendo. Perfeito. Diariamente, né? As diferenças energéticas em todo lugar. Então, nós estamos sempre sujeitos a essas diferenças energéticas e isso pode muito bem entrar em crise. Mas só que quando você pressente a crise, nos pequenos momentos, por exemplo, a tontura, através da tontura, que é o nosso medidor ali, onde começa a sentir qualquer tontura na virada da cabeça ou baixa e levanta, eu já começo a fazer o trabalho energético, sem precisar entrar na medicação. Já começo a entrar na dieta. Pronto, meu trabalho preventivo já está feito. Não entro mais naquelas crises que eu tinha antes. Perfeito. Nós tivemos o imenso prazer de conversar com a Inês. Inês, muito obrigado pela sua participação. Continue no Poa TV. Nós nos encontramos no próximo Comunicando Conscienciologia.